meu nome é Clarissa, eu sou monitora ambiental aqui em Bertioga e hoje a gente vai fazer a trilha do Vale Verde, né? A gente está aqui na base da trilha, onde a gente se encontra, onde a gente se prepara para iniciar essa trilha. Ao fundo a gente consegue ver vários morros que ilustram, né, essa característica do vale, né, esse vale que tem morros, florestas, águas, rios, cursos d'água, né? É um vale que ele é muito diverso e ele traz também essa característica da conexão, né? A conexão entre ecossistemas e a conexão entre municípios também. Essa trilha é uma trilha muito antiga que a gente tem registros desde a época da Rota do Comércio, né, em que se conectava o litoral com o Planalto. Então, atividades comerciais passavam por essa trilha, ela conecta o município de Bertioga com o município de Biritiba, de Mogi, né, e a gente tem aí registros não só do comércio, mas de comunidades tradicionais que faziam essa caminhada, né, do litoral até o Planalto. Aqui era a rota dos índios antigamente. As pessoas desciam ali a pé, com criança e tal. Então isso aqui já teve muito movimento. Quando não havia rodovia aqui, existiam muitas famílias que moravam aqui. E a gente fica imaginando como eles conseguiam atendimento médico, como eles faziam, eles iam a pé, até a praia ou a avenida lá, para chegar num posto médico. Muitas vezes a questão de compras, alimentação, eles compravam em Mogi, tem um acesso lá, porque antigamente todo o comércio escoava por ali, através de mulas, puxando carroça e tal. Então as mulas desciam aquilo ali, numa estradinha super antiga, e chegavam até aqui. Então ela também tem essa história do comércio, né, de Bertioga, que a produção de banana ela foi muito forte aqui em alguns anos, e aqui era uma área que produzia muita banana, né? Então a partir daqui se carregavam para Santos, para São Paulo, né, para diversos lugares. Então meu trabalho aqui é monitorar o acesso de pessoas e orientar e conscientizar também. Explicar para as pessoas que muitas vezes vêm sem um monitor que não é proibida a entrada aqui no parque. Pelo contrário, a gestão faz questão que as pessoas venham visitar. O único detalhe é que seja acompanhado por um monitor ambiental credenciado na Fundação Florestal e na Prefeitura aqui de Bertioga. É a importância de um monitor porque ele é preparado para isso. As áreas que a gente atua, quem é responsável é a Fundação Florestal, então a gente responde a ela diretamente. Uma vez que a gente trabalha nesse espaço e gera a nossa renda nesse espaço, a gente deve a ele essa manutenção. Então uma contrapartida pode ser uma manutenção em trilha, cortar grama, podar, fazer a retirada de obstáculos, fazer a construção de placas, né, essas placas que a gente vê, tanto de anunciando o nome da trilha, anunciando o nome da unidade de conservação, as placas que direcionam a trilha também, as placas informativas em geral, fazer a manutenção dos espaços comuns, construções, né, ao redor das trilhas, que são frutos dessa contrapartida de um monitor ambiental, uma monitora ambiental aqui no município. Então a gente está aqui no começo da trilha, né, do Vale Verde, e gosto muito dessa placa, né, porque ela traz como título, né, Floresta das Águas. Por que Floresta das Águas, né? Aqui a gente tem uma região muito densa de mata, né? E nessa região a gente vê vários cursos d'água, né? Bertioga é muito especial porque tem aí muitos rios que atravessam, margeiam e serpenteiam a nossa cidade. A gente tem 8 grandes rios e vários outros pequenos, né, que se juntam ou que dão origem a esses grandes rios, né? E além desses 8 grandes rios, Bertioga ela foi se construindo e povoando entre a serra e o mar. Então você vê que é uma cidade que ela vai se espichando ali entre a serra e o mar, e ela tem como margem a serra e como a outra margem 33 quilômetros de mar, de água salgada. Então a gente tem esses 8 grandes rios que passam pela cidade, água doce, a gente tem aí 33 quilômetros de água salgada e a gente tem a serra, esse paredão que vai impedindo, né, que essa umidade saia e permaneça aqui. Então a gente tem as águas terrenas e a gente também tem as águas
que voam, né? Essas chuvas que banham a nossa cidade e as nossas matas também. E aí a gente tem 97% de água salgada, o que nos resta aí uns 3% de água doce, né? E a gente necessita dessa água doce para a gente sobreviver, não só a gente, seres humanos, mas todas as florestas, os animais. E desses 3% de água doce que a gente tem, 2 estão congelados nas geleiras, então nos resta 1%. E aí, né, é importante a gente refletir o que a gente vem fazendo com esse 1% de água doce que a gente tem no mundo, como que estão nossos rios. A gente vê que Bertioga é abastecida pelas águas que vêm das unidades de conservação, né? E não só Bertioga, mas São Paulo, 60% da água que abastece São Paulo vem de dentro de unidades de conservação, né? E o que são essas unidades? O que é uma unidade de conservação? Uma unidade de conservação, ela é uma área que ela tem uma relevância ecológica tremenda, né? E por isso ela precisa ser preservada. Essa é a palmeira Jussara, é uma palmeira muito especial para a gente aqui, né, na região de Bertioga, Mata Atlântica. Ela é uma entre várias palmeiras que a gente tem na Mata Atlântica, tem mais de 40 espécies, né? A palmeira é um símbolo aí, até do nosso país, né? A gente vê, antes dos colonizadores chegarem e batizarem, né, o nome como Brasil, os indígenas se referiam ao que a gente chama de Brasil hoje como Pindorama, né? E Pindorama quer dizer terra das palmeiras, por conta dessa abundância que a gente tem de palmeiras aqui na Mata Atlântica. E ela é uma entre elas, muito especial, porque ela tem uma conexão muito forte, né, com as populações e as comunidades tradicionais. É uma palmeira que ela pode chegar até 20 metros de altura, e depois de uns 6, 7 anos ela dá um cacho, né? E esse cacho, o pessoal fala que são cachos negros, né? São cachos que têm frutos, que é o que a gente chama os frutos da Jussara. Eles podem chegar até 25 quilos e podem dar até mais de 2.000 frutos por cacho. E tanto os frutos que dão nesses cachos, quanto ela, né, uma parte dela é comestível. Então, dessa palmeira foi extraído por muitos anos o palmito Jussara. E o que acontecia muito é que essa extração era feita de modo desenfreado, né? Se cortava a Jussara quando nem cacho, nem frutos ela tinha dado, ou seja, uma vez que você corta para pegar o palmito, ela morre, ela não vai renascer, ela não vai rebrotar dali. Então a gente viu aí na década de 60 um boom de produção, né? Tem um registro que tem mais de 4.000 toneladas por ano, né, de palmito que era extraído. E aí, ao mesmo tempo que essa produção subiu, a população de Jussara foi caindo e ela quase entrou em extinção. Então, a partir da década de 90, a gente vê um movimento das comunidades tradicionais. É legal trazer que, ao mesmo tempo que o Brasil tem uma biodiversidade muito grande nos seus biomas, também tem uma sociobiodiversidade muito grande. O que isso quer dizer? A gente tem comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, assentados da reforma agrária, comunidades ribeirinhas. A gente tem aí uma diversidade muito grande, né, de populações que se unem em coletivos, né, nos seus territórios para viver bem, para criar um bem viver, mas também para proteger. Então a gente vê nesse movimento de proteção da Jussara as comunidades tradicionais trazendo isso muito forte e uma virada aí desse uso dela. Então, ao invés de você colher o palmito e matar ela, o que essas comunidades trouxeram? Vamos deixar ela viver, vamos deixar ela de pé e a gente se alimenta dos frutos que ela dá, né? Então, anualmente ela pode dar mais de uma vez esses frutos, né? E você colhe num ano e no outro ano ela está lá dando fruto de novo. Então é um ciclo que ele vai se retroalimentando, né? No sentido de que a gente tem a palmeira viva, os animais eles conseguem se alimentar dela, ela tem a sua função na mata. Os seres humanos que se alimentam dela conseguem retirar um alimento que é essencial ali para a vida deles e ao mesmo tempo retornam essas sementes para a terra que vão crescer e dar outras palmeiras, outras jussaras depois. Ela tem um potencial alimentício muito grande, a gente vê aí sendo usada para mousse, para suco, para doces, em pratos salgados também, né, para temperar. Algumas comunidades indígenas, antigamente e hoje em dia também, utilizam o tronco e as
as folhas também para a construção de moradias e espaços religiosos também. E aí aqui a gente fez uma atividade de educação ambiental junto com algumas crianças da rede municipal aqui de educação, em que a gente fez esse plantio, né, nessas bordas. Já faz alguns meses, a gente já vê que elas estão numa altura legal, e ao longo da trilha a gente também vai conseguir ver essas jussaras maiores, né? Aqui a gente vê uma toceira de bambu, né, um bambuzal. Provavelmente esse é exótico, a gente vê bastante a presença dos bambus, que eles foram trazidos, né, na época da colonização. E até depois, tipo, hoje em dia a gente vê a introdução de muitos bambus que não são nativos, né? E ele tem aí uma presença muito grande, né, nas populações, na história, né, do ser humano. Ele tem uma aliança muito grande com essa planta, porque é uma planta que ela é muito versátil, ela é muito poderosa no sentido de ela poder ser usada para muitas coisas, inclusive estruturas, casas, moradias, ferramentas, equipamentos. Há uma discussão em que se deve ter uma atenção para isso, não só para o bambu, mas para as plantas exóticas no geral, né, o quanto que elas ocupam do nosso território, o quanto que elas podem tomar, né, uma área que uma planta nativa teria. Então, essa discussão da planta exótica, que ela já meio que se estabeleceu no nosso território, ela tem uma função, né, ela tem uma troca com as outras, mas ao mesmo tempo deve-se ter uma atenção para o como ela está ocupando esse território, se está tendo se está prejudicando de alguma forma as outras plantas, né? A gente chegou aqui num local que é o Rio Itapanhaú e eu acompanho essa área aqui desde 2017. Então, aqui é um local que dá para a gente observar o impacto que está acontecendo devido à falta da mata ciliar, tá? Então, um dos ciclos econômicos aqui da região foi a mineração com foco na extração de areia. E o que a gente pode ver aqui, né, que a mata ciliar foi retirada para poder fazer a coleta de areia aqui, não só nesse ponto, mas tem um trecho considerável aqui do Itapanhaú que foi retirado a mata ciliar para a coleta de areia. E isso nos faz refletir sobre a importância da gente fazer tomada de decisões assertivas, porque isso foi feito nos anos 60, anos 70, e o impacto está aqui até hoje. Então essa é uma área super sensível, que para se recuperar é muito difícil, porque aqui tem a influência das águas. Então, como aqui na nossa região tem muitas chuvas, as águas descem aqui com muita força. Então, para você recuperar uma curva de rio é muito complicado, porque você vai colocar mudas sensíveis ali e quando vir uma cabeça d'água vai levar tudo isso. Então, a gente já consegue observar a mata com muita dificuldade tentando se recuperar, né? A gente tem algumas árvores ali pioneiras e o rio mesmo ele está bem assoreado, né? Através do processo de erosão desse local. Então com certeza teve impacto nos peixes que subiam aqui nesse ponto do rio, com certeza teve impacto aqui nas laterais desse ponto, porque aqui era a estrada. Então, esse caminho que a gente faz agora um pouco mais para dentro, ele teve que ser aberto, porque o caminho antigo, ele foi destruído. Então, a gente aproveita esse local e esse momento para refletir junto com os visitantes a importância da gente tomar decisões acertadas, né? Levando em consideração também o meio ambiente, porque muitas das vezes a gente faz obras a partir do ponto de vista apenas da engenharia. Na década de 80, por volta da década de 80, a gente viu aí um boom acontecer de vasos com samambaias, né, com algumas plantas que a gente chamava de xaxim, né? A gente ia na casa da tia, na casa da avó e a gente via esses vasos que não parecia nem terra, nem palha, né? Que será que é o xaxim, esse tal de xaxim, né?
E aí o xaxim, ele vem dessa planta aqui, que a gente está embaixo, que é a samambaia-açu. Ele vem de uma parte aí desse tronco dela, né? E ele é muito usado, né? Era muito usado para as plantas, porque ele tem essa capacidade aí de drenar a água, né? De absorver os nutrientes. Então, na década de 80, o pessoal vinha muito para a mata, né, e fazia o corte dessa planta, assim como a jussara, para se extrair o xaxim, se tem que cortar e matar ela, né? Então se cortava e se utilizava um pedaço, se vendia aí a uns R$15, né, o pedaço. E isso foi acontecendo e a gente foi vendo que ela foi diminuindo a presença dela dentro da mata e foi levada quase à extinção, né? O porquê disso? Por causa dessa retirada e também porque ela é uma planta que ela tem um crescimento muito lento. Ela é uma planta pré-jurássica, né? Ela é muito velha, muito antiga. Então ela veio antes dos dinossauros, né? E nessa época as plantas elas não tinham flores nem frutos, então como que elas se reproduziam? Através de esporos, de pequenos esporos que ela tem embaixo da planta. Então é um crescimento muito lento, de 5 a 8 centímetros por ano. Então uma planta que demorava quase 100 anos para ela crescer e estar num porte legal para essa extração, ela foi sendo retirada e vendida a um preço de banana. A gente viu aí uma quase extinção dela novamente, comunidades tradicionais, pessoas que militavam, né, por essas causas do meio ambiente entraram em peso nesse movimento para proteger. Hoje ela é protegida por lei. Como se tinha muito essa cultura do xaxim, né, a gente vê algumas instituições como a Embrapa, né, entrando com algumas pesquisas para substituir. Então, ao invés de ser o xaxim dela, começaram a fazer com um bagaço de cana, que se tinha uma quantidade residual muito grande, né, das produções, um coco seco. Então conseguiram uma alternativa aí para ela. E ela traz para a gente essa bronca, né, essa reflexão de que é uma planta que viu os dinossauros chegando, viu os dinossauros indo embora, passou por várias adversidades climáticas, permaneceu viva, né? E quem que vem trazer ela quase à extinção? O ser humano, né? Por conta dessa extração desenfreada, né? E esse desrespeito, né? Ao tempo dela, ao crescimento dela. Chegamos no rio Itapanhaú, na travessia do rio. O rio Itapanhaú vem de uma palavra tupi-guarani, que quer dizer pedra mole preta, né, pela presença de muitas pedras nesse rio, é um caminho de pedras, né. É legal trazer à tona essa questão da cultura indígena, né, a nossa cultura ela é muito banhada por elementos, né, da cultura indígena, a gente às vezes só não percebe. Itapanhaú vem dessa origem, o próprio nome da nossa cidade, Bertioga, Buriquioca. Buriqui era um macaco grande, muito presente na região, oca é morada, então morada dos macacos grandes. A gente tem outras palavras que trazem à tona essa influência, né, da cultura indígena. E aí o Itapanhaú, ele traz, além de ser o maior rio aí do nosso litoral paulista, ele traz também, carrega essa história de Bertioga, a memória de Bertioga, porque ao longo dele, né, aconteceram muitas coisas, né, por exemplo, no encontro dele com o mar, a gente vê aí essa história das matanças das baleias para extração de gordura, né, que pesca no rio Itapanhaú, né, como parte dessa subsistência. Ao longo dos anos surgiu a extração de areia, a produção de banana e a pesca sempre presente também, o turismo náutico, o ecoturismo. Então a gente vê aí ao longo da história ele sempre presente, né, contando essa história pra gente. Que delícia que tá nadar nesse rio hoje. Ai, o Itapanhaú é tão gostoso. Tô me refrescando tanto, que delícia. Vou pescar, lá, lá, lá. Peguei um peixinho. Oba! Opa, ser humano? Ih, é melhor eu mergulhar. Ó, ser humano, não atrapalha a minha pescaria, hein? Aqui é área de parque, não pode pescar. Só eu que sou lontra posso. Vou te enganar, vou me esconder, vamos ver se você me acha. Lá, 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 eu quero brincar. Você me achou? Não? Eu já saí de perto das pedras. Agora eu tô perto da margem. Você me viu? Ah, que bom.
Essa é a Casa de Pedra. Ela foi construída em meados de 1800 e passou por uma reforma em meados de 1900. Uma casa bem antiga. Alguns relatos de pessoas antigas aqui da região dizem que ela foi construída com mão de obra escravizada, né? E ela tem essa característica de ser pedra sobre pedra, né? E é uma estrutura que permanece em pé até os dias de hoje, de 1800 até hoje. A gente vê aí o telhado não tão conservado, cedendo, mas a estrutura em si está de pé, né? E ela traz essa característica dessa construção mais antiga mesmo, com essas portas bem altas, que abrem, né? Elas abrem juntas, as janelas bem grandes também, esse salão, esse saguão, né, de entrada bem grande, bem amplo. E essa casa, ela foi construída na época em que aqui se tinha uma produção de banana muito forte, né? Então, ela era como um ponto de apoio para os funcionários. E se usava esse saguão tanto para receber esses funcionários, né, para eles estarem ali, fazerem uma estadia, quanto para estocar essas bananas também, né? E a gente tem aí o registro de não só funcionários estarem habitando essa casa, mas pesquisadores, topógrafos, turistas irregulares, né, na época, alguns caçadores que passavam, andarilhos também. Então foi uma casa que foi muito habitada, carrega muita história. E um dos moradores e antigo funcionário dessa fazenda morou aí por muito tempo, permaneceu por muito tempo, né, até alguns anos atrás, o senhor Nelson. E ele traz muitas histórias, né? Ele é uma memória viva disso tudo. Hoje em dia a casa ela não está aberta para a gente transitar, porque tem esse risco do telhado ceder, mas é um sonho nosso enquanto monitores e monitoras, da gente revitalizar essa casa, reformar para que a gente possa usar de alguma forma, né? Nem que seja como ponto de apoio, uma base para a gente guardar os equipamentos, para poder passar uma noite, de repente, num camping, ou até como um museu mesmo, né? Que traga à tona toda essa história, esses registros. Chegamos aqui no ponto final da trilha do Vale Verde, e esse caminho é um dos trechos que leva até a Cachoeira do Elefante, entrando aqui pelo Parque Estadual da Restinga de Bertioga. Inclusive temos um episódio que fala da Cachoeira do Elefante pelo caminho mais curto, conhecido como Via Mirante. Oi, borboleta linda! Eu confesso que eu tenho uma resistência em te chamar de Capitão do Mato. Tá gostosa essa goiaba fermentada? Olá, humana! A goiaba fermentada está muito gostosa, mas fico feliz em saber que você tem essa resistência, porque nem eu e nem as minhas ancestrais gostam desse nome. Remete a um período da nossa história que é muito triste. O Capitão do Mato capturava os escravizados que fugiam do cativeiro em busca da liberdade. Como nós, borboletas, que somos o símbolo da esperança e da liberdade, podemos ter esse nome. Então, como eu devo chamar vocês? De guardiãs das águas, que é exatamente o que nós somos. Quando nós margeamos o rio Itapanhaú, nós mostramos que ele continua limpo, cristalino e cheio de vida. Não queremos a transposição do rio, não queremos a ação predatória do ser humano que quer mudar o curso do rio. Queremos o Itapanhaú exatamente como ele é hoje, porque onde há borboletas guardiãs das águas, ainda há esperança. Chegamos ao fim da trilha do Vale Verde, no Poço da Nena. E daqui a gente retorna pelo mesmo caminho até o início da trilha. Essa trilha, Vale Verde, né? Vale Verde é um vale que carrega muitas memórias, um vale que carrega muitas histórias, um vale que carrega toda a força da Mata Atlântica, das águas, das plantas, dos animais. E ao longo dessa caminhada, a gente vai entrando em contato, seja com pegadas, seja com histórias,
causos, plantas, frutos nativos, frutos exóticos. Então o Vale Verde ele traz à tona todas essas conexões e interconexões, né? Não só de plantas e animais, mas de histórias e memórias, que é o que fazem o território.